Pare por alguns segundos e responda uma pergunta simples. Por que existem pessoas que trabalham durante 30 ou 40 anos e chegam à aposentadoria dependendo de um benefício que mal cobre suas despesas, enquanto outras conseguem construir patrimônio, viver de renda e conquistar liberdade financeira? Será que elas ganham mais dinheiro? Será que tiveram mais oportunidades? Ou será que descobriram algo que a maioria das pessoas nunca percebeu? O que vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Porque talvez o problema não seja quanto você ganha, talvez o problema seja aquilo que você faz com o dinheiro que ganha. E o mais impressionante é que milhões de pessoas estão repetindo os mesmos erros todos os dias, sem perceber que esses erros estão roubando anos de suas vidas. Ao final deste vídeo, você vai descobrir os 7 erros que mantêm as pessoas presas na pobreza financeira. Mas atenção, o último erro é tão perigoso que ele sozinho pode destruir qualquer plano de enriquecimento, mesmo que você tenha uma boa renda. Então fique comigo até o final, porque existe uma grande chance de você estar cometendo pelo menos um desses erros neste exato momento. Antes de começarmos, imagine 2 pessoas. As duas ganham exatamente o mesmo salário. As duas vivem na mesma cidade. As duas enfrentam as mesmas dificuldades. 10 anos depois, uma delas possui investimentos, patrimônio e tranquilidade financeira. A outra continua endividada, preocupada e sem reservas. O que causou essa diferença? A resposta está nos hábitos, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Erro número 1, gastar antes de investir. Existe uma armadilha financeira tão comum que quase ninguém percebe. Ela acontece no dia em que o salário cai na conta. A maioria das pessoas recebe dinheiro e imediatamente começa a gastá-lo, paga as contas, faz compras, sai para comer, compra coisas parceladas, né? Assina serviços que nem usa. E quando chega o final do mês, sobra pouco ou nada. Então a pessoa diz: quando minha situação melhorar, vou começar a investir. Mas a verdade é que esse dia raramente chega. Porque quem não consegue guardar dinheiro hoje, dificilmente conseguirá guardar quando ganhar mais. Isso acontece porque o problema não está na renda, está no hábito. Luiz Barsi sempre ensinou que o investidor deve se pagar primeiro, antes de qualquer gasto, antes de qualquer compra, antes de qualquer prazer imediato. Primeiro vem a construção do patrimônio, depois vem os gastos. Agora pense comigo. E se todos os meses você separasse automaticamente uma pequena parte da sua renda para investir? Não importa se são R$ 50, não importa se são R$ 100. O que importa é criar o hábito, porque riqueza não nasce de grandes decisões. Ela nasce de pequenas atitudes repetidas durante muitos anos. E o próximo erro é ainda mais perigoso, porque ele faz pessoas inteligentes perderem dinheiro durante anos. Erro número 2, querer enriquecer rápido. Vivemos na era da velocidade, tudo precisa acontecer agora. As pessoas querem resultados imediatos, né? Querem ficar milionárias em poucos meses, querem dobrar o patrimônio rapidamente, querem descobrir o investimento secreto que ninguém conhece. Mas existe um problema, né? O enriquecimento rápido é justamente o caminho que mais leva à pobreza. Porque quem busca atalhos geralmente encontra armadilhas. Ao longo dos anos, milhares de pessoas perderam dinheiro acreditando em promessas milagrosas, ganhos garantidos, rentabilidades absurdas, dinheiro fácil, multiplicação instantânea do patrimônio. A verdade é simples. Se enriquecer fosse rápido, todo mundo seria rico. Mas riqueza verdadeira exige tempo, exige disciplina, exige consistência, exige paciência. Barsi levou décadas construindo seu patrimônio. Warren Buffett levou décadas. Os maiores investidores do mundo levaram décadas. Por que seria diferente para você? O problema é que as pessoas querem colher antes de plantar, né? Querem os resultados antes do processo. E é justamente por isso que muitas fracassam. Erro número 3, tentar parecer rico. Existe uma frase muito poderosa: os pobres compram passivos, os ricos compram ativos. Pense nisso. Muitas pessoas passam anos tentando mostrar uma imagem de sucesso. Carro financiado, celular de última geração, roupas caras, viagens parceladas, tudo para impressionar pessoas que provavelmente nem se importam. Enquanto isso, investidores inteligentes estão comprando participação em empresas, estão acumulando ativos, estão construindo patrimônio,
A verdadeira riqueza não aparece nas redes sociais, ela aparece no extrato dos investimentos, ela aparece nos dividendos, ela aparece no patrimônio acumulado. Quem vive para impressionar os outros acaba se tornando escravo das aparências. Quem vive para construir patrimônio conquista liberdade, né? Mas existe um erro silencioso que destrói mais sonhos do que qualquer crise econômica. E ele é o próximo. Erro número 4, não ter paciência. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas começam motivadas, investem alguns meses, acompanham os resultados. E quando percebem que ainda não ficaram ricas, abandonam tudo. Mas enriquecer é como plantar uma árvore. No início parece que nada acontece, né? Meses passam, anos passam, e o crescimento parece lento, mas abaixo da superfície as raízes estão crescendo. Com os investimentos acontece exatamente a mesma coisa. Os juros compostos trabalham silenciosamente. No começo parecem pequenos, depois se tornam impressionantes e finalmente se tornam extraordinários. O problema é que poucas pessoas permanecem investindo tempo suficiente para colher os frutos. Elas abandonam o jogo justamente antes da recompensa chegar. E erro número 5, não reinvestir os dividendos. Agora vamos falar sobre um dos maiores segredos da construção de riqueza. Imagine receber dinheiro sem precisar trabalhar. Esse é o poder dos dividendos. Mas muitas pessoas cometem um erro fatal. Recebem os dividendos e gastam imediatamente. Compram algo, saem para jantar e fazem pequenas despesas e quebram o ciclo da multiplicação patrimonial. Os grandes investidores fazem exatamente o contrário. Eles reinvestem. Cada dividendo compra mais ações. Essas ações geram mais dividendos. Os novos dividendos compram mais ações. E assim nasce uma máquina de geração de riqueza. É um ciclo poderoso. É uma bola de neve. E quanto mais tempo ela rola, maior ela fica. Agora chegamos ao erro que separa quem cresce financeiramente de quem permanece estagnado. Erro número 6, não buscar conhecimento. Dinheiro sem conhecimento é perigoso, porque quem não entende o que está fazendo acaba tomando decisões ruins. Muitas pessoas passam horas por dia consumindo entretenimento, mas não dedicam sequer alguns minutos para aprender sobre finanças. O conhecimento financeiro muda vidas. Ele ajuda você a evitar golpes, ajuda você a identificar oportunidades, ajuda você a tomar decisões melhores. Você não precisa se tornar especialista, mas precisa aprender constantemente. Ler livros, estudar empresas, compreender investimentos, porque quanto maior seu conhecimento, menor a chance de cometer erros caros. Erro número 7, acreditar que você não consegue. Este é o erro mais destrutivo de todos, porque ele acontece antes mesmo do primeiro investimento, acontece dentro da mente, né? Muitas pessoas acreditam que nunca conseguirão prosperar, dizem para si mesmas, eu ganho pouco, já estou velho, não tenho sorte, investir não é para mim, e assim desistem sem sequer tentar. Mas toda grande conquista começou com alguém comum, dando um pequeno passo. Toda fortuna começou pequena, todo patrimônio começou do zero. Toda jornada começou com uma decisão. A diferença não está na renda, não está na idade, não está na sorte, né? A diferença está na persistência. Quem acredita que pode melhorar, começa. Quem começa, aprende. Quem aprende, evolui. Quem evolui, prospera. Agora você conhece os 7 erros que mantêm milhões de pessoas presas financeiramente? A pergunta é, qual desses erros está atrasando a sua vida? Talvez seja gastar antes de investir. Talvez seja a busca pelo enriquecimento rápido. Talvez seja viver para impressionar os outros. Ou talvez seja simplesmente acreditar que você não consegue. A boa notícia é que todos esses erros podem ser corrigidos, né? Você não precisa mudar tudo hoje. Basta começar, porque a riqueza não é construída em um único dia. Ela é construída em cada decisão, em cada hábito, em cada investimento. E daqui a alguns anos você poderá olhar para trás e perceber que sua transformação começou exatamente no momento em que decidiu abandonar esses 7 erros. Porque o futuro financeiro que você deseja começa com as escolhas que você faz hoje. Existe algo que poucas pessoas percebem. Antes de uma pessoa fracassar financeiramente, ela geralmente fracassa mentalmente. Primeiro ela convence a si mesma de que não consegue,
Depois passa a encontrar justificativas para não agir. Ela começa a acreditar que investir é apenas para quem já nasceu rico. Acredita que os grandes investidores tiveram vantagens que ela nunca terá. Acredita que sua realidade é diferente demais para mudar. E, sem perceber, cria uma prisão invisível dentro da própria mente. A pior pobreza nem sempre está na conta bancária. Muitas vezes ela está na forma como a pessoa enxerga o próprio futuro. Porque quando alguém acredita que não pode vencer, para de tentar. Quando para de tentar, deixa de aprender. Quando deixa de aprender, perde oportunidades. E quando perde oportunidades repetidamente, acaba confirmando aquilo que acreditava desde o início. É um ciclo perigoso. Mas existe uma boa notícia. Da mesma forma que a mente pode limitar, ela também pode libertar. Toda grande conquista começou quando alguém decidiu acreditar que era possível. Nem sempre foi fácil, nem sempre foi rápido, nem sempre foi confortável, mas foi possível. Pense por um momento na história de milhares de pessoas que começaram do absoluto zero, pessoas que cresceram em famílias simples, pessoas que enfrentaram dificuldades, pessoas que ouviram que nunca conseguiriam, mesmo assim continuaram, mesmo assim persistiram, mesmo assim construíram patrimônio. O que elas tinham de diferente? Não era sorte, não era um dom especial, era a decisão de continuar avançando mesmo quando os resultados ainda não apareciam. Essa é uma das maiores diferenças entre quem prospera e quem permanece no mesmo lugar. Os vencedores não enxergam dificuldades como sentenças definitivas. Eles enxergam dificuldades como desafios temporários. Eles entendem que a situação atual não define o destino final. E isso muda tudo. Porque quando você muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir. E quando muda a sua forma de agir, começa a mudar seus resultados. Talvez você esteja ouvindo este vídeo hoje e pensando, mas eu ganho pouco, mas tenho muitas contas, mas comecei tarde, mas minha realidade é difícil. E eu entendo essas preocupações. Mas a pergunta é, o que acontece se você continuar pensando assim pelos próximos 10 anos? Será que sua situação vai melhorar sozinha? Será que seus sonhos financeiros serão realizados apenas esperando? Provavelmente não. Em algum momento será necessário tomar uma decisão. A decisão de assumir o controle da própria vida financeira. A decisão de parar de esperar pelas circunstâncias perfeitas. A decisão de começar exatamente com aquilo que você tem. Porque a verdade é que ninguém começa pronto, ninguém começa sabendo tudo, ninguém começa rico. Todos começam pequenos, todos começam aprendendo, todos começam errando, mas quem continua evoluindo, inevitavelmente, chega mais longe do que quem nunca saiu do lugar. E talvez seja justamente isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa ser perfeito, você não precisa acertar tudo, você não precisa ter uma fortuna para começar. Você só precisa dar o primeiro passo, depois mais um, depois mais outro, e quando olhar para trás, perceberá que a distância percorrida foi muito maior do que imaginava. Agora chegamos ao final desta reflexão e quero que você pense seriamente sobre tudo o que ouvimos até aqui. Falamos sobre 7 erros que impedem milhões de pessoas de construir riqueza. O primeiro erro foi gastar antes de investir, porque quem deixa os investimentos para o final do mês quase sempre acaba sem investir nada. O segundo erro foi querer enriquecer rápido. A busca por atalhos tem destruído mais patrimônios do que construído fortunas. O terceiro erro foi viver para impressionar os outros. Muitas pessoas estão sacrificando o próprio futuro para manter uma aparência que não corresponde à realidade. O quarto erro foi a falta de paciência. A riqueza é construída em anos, não em dias. O quinto erro foi não reinvestir os dividendos, abrindo mão justamente do mecanismo que pode acelerar a construção do patrimônio. O sexto erro foi não buscar conhecimento, porque quem não aprende sobre dinheiro acaba trabalhando a vida inteira sem entender como fazê-lo crescer. E o sétimo erro, talvez o mais perigoso de todos, foi acreditar que não consegue. Porque quando uma pessoa perde a confiança em si mesma, ela abandona qualquer possibilidade de transformação. Mas agora quero deixar uma pergunta para você. Imagine sua vida daqui a 10 anos. Como ela será?
será exatamente igual a de hoje? Ou será o resultado das decisões que você começa a tomar a partir deste momento? A verdade é que o futuro financeiro não é construído em grandes momentos. Ele é construído em pequenas decisões diárias. Na decisão de estudar um pouco mais, na decisão de gastar um pouco menos, na decisão de investir regularmente, na decisão de continuar mesmo quando ninguém acredita. É assim que patrimônios são construídos. É assim que a liberdade financeira nasce. E é assim que pessoas comuns conseguem alcançar resultados extraordinários. Se existe uma mensagem que você deve levar deste vídeo, é esta: a riqueza não é um privilégio reservado para poucas pessoas, ela é uma consequência de hábitos corretos repetidos durante muito tempo. E se você conseguir evitar esses 7 erros, já estará muito à frente da maioria das pessoas. Talvez sua transformação financeira não aconteça amanhã, talvez não aconteça no próximo mês. Mas se você permanecer firme, disciplinado e comprometido com seus objetivos, chegará um dia em que olhará para trás e perceberá que tudo começou com uma simples decisão. A decisão de parar de cometer os erros que mantêm tantas pessoas presas na pobreza e começar a construir, passo a passo, a vida que sempre sonhou.